Em primeiro lugar, um coração de pedra interpela grosseiramente Deus e suas obras. Questiona de maneira grosseira, de maneira violenta, desprezível, tanto Deus quanto suas obras. Observe aí no 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, não de maneira branda, de maneira grossa, violenta: com que autoridade fazes estas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Qual é o diploma que você tem para estar instruindo? Quem foi que autorizou você a ensinar no templo? Quem foi que autorizou você a expulsar os cambistas e as ofertas que estavam sendo vendidas ali no templo? Eles se dirigem de maneira grosseira ao Senhor Jesus Cristo. Jesus já tinha se revelado para eles e João deixa isso claro, Jesus dizendo que era o Messias. E eles chamavam de embusteiro, chamava Jesus de demoniado, chamava Jesus de embriagado, chamava Jesus de comilão, mas não reconheciam que Jesus era, nem pelo seu ensino, nem pelos seus milagres, nem pelas Escrituras. O conteúdo da mensagem pregada por Jesus concordava, estava em harmonia com as Escrituras do Velho Testamento. Mas os homens de coração endurecido negam essa harmonia dos ensinos de Cristo através de suas interpretações erradas dos escritos antigos. Eles não queriam dar mão à palmatória e dizer, ele de fato é o Messias. Jesus mesmo nos lembra quando ele disse aos discípulos, honestos e tardos de coração, para entender tudo o que os profetas falaram acerca de mim. E ele então, do Cristo, como ele deve padecer e entrar na sua glória, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a que seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus pregava a Escritura, e aqueles homens eram doutores das Escrituras, e mesmo assim não reconheciam ele, e pegavam, distorciam o ensino da própria Escritura para o seu bel prazer, O homem de coração de pedra para com o Senhor, classifica suas palavras como erradas e debocham dos seus ensinamentos. O homem de coração duro para com Deus ridiculariza os ensinos morais de Deus, ridiculariza as doutrinas ensinadas na palavra de Deus, debocham da palavra de Deus. Pedro nos lembra desse fato, que esse é um indício de um homem que está com o coração duro, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, período da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, virão escarnecedores com seus escárnios, zombando, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Questionando, duvidando do que Deus fala. E nós sabemos, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor Jesus. Porque desde que nossos pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quando o nosso coração está em processo de insensibilidade espiritual, não queremos escutar a Deus, nós achamos ofensivas as palavras do Senhor registradas na Bíblia Sagrada.
Quando o homem está endurecido, tudo é a Bíblia, ele começa a dizer assim, você tudo apela para a Bíblia. Ele fica indignado porque a palavra de Deus está dizendo, está errado, você precisa se consertar. Mas essa atitude de rejeição é porque o coração se fechou para Deus. Diz a palavra, naquele tempo veio o profeta Asa, rei de Judá. Ele disse, porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti. Aí veja a atitude do homem que ouviu o recado de Deus, e ele era um crente. Porém Asa se indignou contra o vidente, ou profeta, e o lançou na prisão, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Ele não aceita a exortação do Senhor, a repreensão do Senhor. Para o homem de coração duro, não dá para aceitar a doutrina de Cristo sobre a sua humanidade, sobre a sua divindade, e ele procura sempre diminuir o Senhor. Eles não aceitam, não concordam em que nós afirmemos Jesus é Deus. Jesus é o Deus encarnado, é o Emanuel, é o Deus conosco. Eles sempre gostam de diminuir Jesus, de ridicularizar o Senhor Jesus. Ele diz: Jesus não é suficiente, é preciso observar a lei. Não, Jesus não é considerado o supremo, aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O homem de coração duro procura agredir o Senhor Jesus, seja moralmente, seja verbalmente, seja fisicamente, demonstrando assim todo o desprezo pelo Senhor. Ele é mentiroso, ele é falso profeta. E quando a gente vai lá para o período que Jesus está no Sinédrio, o sacerdote conjura Jesus, bota Jesus de juramento e diz: você é o Filho de Deus? E Jesus diz: eu sou o Filho de Deus. E aí o sumo sacerdote diz: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então cuspiram no rosto, lhe davam murros, e outros batiam nele dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem te bateu? Atitude do homem eles têm desprezo pelo Senhor Jesus Cristo. Eles escarnecem do Senhor Jesus Cristo, eles zombam do Senhor Jesus Cristo, eles rasgam às vezes a palavra de Deus e tudo que se invoca o nome do Senhor. Nós vimos nas Olimpíadas, quando eles botaram aquele quadro representando da ceia, todos os gays, inclusive Jesus ali naquele meio, né, para difamar o Senhor Jesus Cristo. Quando estamos enveredando por este caminho de dureza de coração, trocamos Jesus por coisas de nenhum valor. Jesus passa a não ser importante e as pessoas passam a buscar aquilo que não tem valor. As obras da providência de Cristo são consideradas insignificantes e acompanhadas de muitas murmurações. Eu pedi isso ou aquilo e Deus só me deu uma coisa menor. Começa a reclamar como no maná. O Senhor dá maná para a pessoa e a pessoa: esse maná é vil, eu não gosto disso que Deus tem feito na minha vida, eu queria isso e aquilo outro, e começa a reclamar. Isso é típico de um coração que está em processo de endurecimento.